Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de Efésios, capítulo de número 5. E o título da mensagem é: Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E a mensagem diz: E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Vou repetir. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sabeis, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a boa vontade do Senhor. Vou repetir. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai,
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém. Só até aqui, irmãos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, vamos já voltar de imediato na meditação com os irmãos nesta palavra, porque é palavra de vida e vida com abundância, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1 a seguir, né? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Né? Esta palavra me traz à memória a parte na Bíblia onde fala, né? Apresentai-vos a Deus, a palavra de Deus nos instruindo, em outra mensagem. Apresentai-vos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Né? Está lá em Romanos, se não me falha a memória, Romanos 12. Né? Apresentai-vos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Né? Que é o vosso culto racional. Né? E é uma mensagem que eu gosto muito e tenho falado com os irmãos sobre a necessidade de apresentarmos a Deus desta forma, prestando a Deus sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto. A palavra fala o vosso culto, mas falando conosco, que é o vosso culto racional. Né? E o homem, irmãos, se vocês observar, né, a forma que está hoje no mundo, a forma que o mundo está, né, vocês veem a classe artística se apresentando nos palcos, né, em todo tipo de música que eles apresentam, né, como está o oba-oba, né, está de tal forma que essas pessoas, a sensação que nós temos, as atitudes delas, né, é de como se não dependesse, como se não precisasse de Deus, como se não tivesse que prestar contas a Deus, né? A atitude dessas pessoas, né, mostra assim, totalmente solto, largados, né, achando que Deus tem parte nessas obras que eles praticam, né? Ainda falam graças a Deus, ainda falam em nome de Deus, né, e praticando toda obra maléfica que pode levar ao homem à total perdição, né? Eu lembro que Jesus, certa feita, porque os escribas e fariseus, nos 3 anos que Jesus cumpriu o seu ministério, né, eles só, o tempo todo era procurando somente encurralar Jesus com palavras, palavras de ofensas, palavras de descrédito, palavras de tudo aquilo que não prestava, né? E eles cercavam Jesus, né, com pessoas que tinham um profundo conhecimento das leis, dos estatutos e dos mandamentos, né? Então eles tinham conhecimento da palavra de Deus para poder cobrar de Jesus, né, atitudes convenientes, né, da forma que eles queriam que Jesus fizesse, né? Porque até então eles quem mandavam, né? Eles faziam tudo acontecer da forma que eles queriam, né? Eram doutores da lei, escribas e fariseus, né, dentro do povo de Israel, né? E com Jesus foi diferente, né? Porque Jesus conhecia, né, os pensamentos dele, como ele conhece o pensamento do homem, né? Ele sabe do que ele sabe a resposta antes da pergunta que nós vamos fazer, ou fizemos, ou faremos, né? Então, Jesus, certa feita, eles chegaram para ele. Depois de Jesus ter feito muitos sinais, milagres, prodígios e maravilhas no meio deles, né? Eles ainda ousavam chegar para Jesus, como se Jesus estivesse apresentando no meio deles pela primeira vez, e disse para Jesus: Mestre, mostra-nos um sinal do céu, né? Mostra um sinal que tu fazes que venha do céu, né? E Jesus falou, olhou bem para eles, ali para aquela multidão toda, e disse, né, uma geração adúltera, né, me pede
pede um sinal. Não lhe será dado outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Já continuou falando, né, sobre o sinal do profeta Jonas. Né? Então, de modo que uma geração que conhecia tudo, né, sabia de tudo e não aprendia nada. Né? Assim está o nosso povo hoje, o mundo está dessa maneira hoje. Né? Ele sabe de tudo, conhece tudo e não aprende nada. Né? Ele não esquece e nem aprende nada. Né? É uma geração vã, né, que vive achando que o mundo vai acabar nesta noite e eles precisam aproveitar, né, os últimos instantes das suas próprias vidas, né, achando que a vida termina aqui. Né? Assim está esse povo hoje. E Jesus nos alertou dizendo: apresentai-vos a Deus, apresentando a Ele sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Né? Exatamente porque a nossa vida, irmãos, nossa vida terrestre, ela termina aqui da forma que nós entendemos que termina. Muitos têm consciência disso, outros não têm. Né? E Jesus diz na sua palavra, no Salmo 90, verso 10, que a duração da nossa vida é de 70 anos. E os mais fortes, pela sua robustez, chegam a 80 anos. E o que passa disso é enfado e canseira. O tempo passa e nós voamos. É exatamente isto. Né? E é exatamente isto. Né? Então, de modo que 70 é o tempo determinado por Deus. Né? Lembrando que muitos morrem na juventude. Né? Não chegam, né? Muitos não chegam a 20, outros não chegam a 30, outros não chegam a 40, né? Outros não chegam a 60, outros não chegam aos 70. Né? E outros chegam além dos 70, 80, 90 e alguns poucos até 100. Mas lembrando sempre do que Jesus disse, né? A duração da nossa vida é de 70 anos. Os mais fortes, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O que passa disso é enfado e canseira. Né? Então nós precisamos, irmãos, aprender a remir o tempo, como diz a santa palavra de Deus, ainda nesta mensagem. Né? Aprender a remir o tempo. Da forma que o próprio salmista Davi, o homem que Deus afirmou dizendo que Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Davi foi servo, Davi foi rei, Davi foi profeta, Davi foi músico, Davi foi compositor, Davi foi tudo que um homem pretende e almeja ser na vida, e a maioria não consegue ser, Davi foi. Né? E o Senhor diz de Davi, né, que Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. E ainda no Salmo 89, Davi fala com Deus dizendo o seguinte: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, e o meu tempo qual é? Né? Ensina-me, Senhor, a conhecer os meus dias. Ensina-me, Senhor, a conhecer os meus dias, e o meu tempo qual é? Por que Davi falou assim com Deus, pediu assim para Deus, orando a Deus dessa forma? Porque o homem sábio, ele se preocupa com o amanhã. O homem sábio, ele vive hoje sabendo que amanhã ele terá uma nova vida. Ele poderá ter uma nova oportunidade de vida no seu corpo carnal, aqui na vida terrestre, mas poderá não ter mais. Ele pode deitar, dormir e não acordar. Né? E ele precisa cuidar do seu futuro, do amanhã que ainda virá, do amanhã que nesta terra o homem jamais alcançará. Né? E como é que o homem cuida daquilo que ele não viu, daquilo que ele não sabe como é, daquilo que ele não sabe nem como vai ser? Né? Ele tem dúvida, né? Porque o homem conhece apenas o ontem que passou
o hoje que ele está vivendo. O amanhã ele não conhece, nem aqui nesta vida, nem na vida futura, na vida vindoura, né? Mas como é que ele cuida? Obedecendo criteriosamente, rigorosamente, religiosamente a santa palavra de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus nos instrui através da palavra de Deus. A palavra está escrita já faz mais de 2000 anos, né? Ele nos instrui dizendo, nos dando entendimento. Nós lemos, quem não tem o Espírito de Deus, às vezes lê, mas não entende o suficiente, né? Mas o Senhor dá para ele o mínimo de entendimento para ele buscar mais, entender mais, praticar mais, viver mais e conseguir chegar aonde precisa. Exatamente como diz a Santa Palavra de Deus, que o homem, o novo convertido, o novo crente, ele vai vivendo a cada dia, né? E vai crescendo no conhecimento, na sabedoria, no entendimento e na graça de Deus para chegar a ser como o dia perfeito é. Dia claro, dia de sol, sol brilhando, né? Então a palavra fala que é como a aurora, que começa e vai raiando aos pouquinhos, raiando, até ser dia perfeito. Assim é o novo convertido, é o novo crente, né? A cada dia que passa, o Espírito Santo de Deus vai nos iluminando, né? A nossa mente, o nosso entendimento, vamos buscando conhecimento, tendo sabedoria, exatamente para herdarmos o reino de Deus da forma que nos está prometida, né? Ou prometido, né? Então nós precisamos buscar, né? Precisamos buscar. E Deus nos dá esse entendimento. Então, apresentai-vos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A nossa luta do dia a dia, a nossa labuta do dia a dia, né? Os problemas que o mundo nos oferece, nos impede de andar em santificação, sequer uma hora possivelmente fora, né? Dentro de uma hora nós temos altos e baixos, né, de santificação, mas temos alternância de momentos de raivas, né, momentos de perturbações malignas, de perseguições malignas que o inimigo nos impõe, né, e nós não conseguimos ter uma hora sequer. Então, aonde é o local? E qual é o momento, qual é o tempo? O momento é hoje, o tempo é agora, e o local são nas igrejas de Cristo. Então, quando você vai para a igreja, você larga tudo os seus problemas em casa. Não leva nada com você. Apenas as suas petições. Rogos, orações e petições que você quer fazer a Deus para a solução dos seus problemas. Na sua vida, no seu lar, na sua casa e na sua família. Principalmente nós que somos arreino de família. Nós pedimos, nós nos preocupamos, pedimos, oramos e entregamos toda a nossa família nas mãos de Deus, né? Em rogos, em orações, para que Deus possa agir e pelejar por cada um da nossa família, por cada membro da família, né? Cada chefe pede pela sua casa, por seus filhos e filhas, netos e netas, genros e noras, bisnetos e bisnetas, e aquele que tiver tataraneto pede também. E também estendemos nossas orações a todos nossos familiares e toda a nossa parentela, pedindo e entregando nas mãos de Deus, né? Então, o local certo para isso é na igreja. Então, quando você for para a igreja, larga os seus problemas em casa, larga tudo para trás, não leva nada, para que você possa apresentar a Deus sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional, né? E como é que é isso, pastor Israel? Se entregando a Deus de corpo, alma e espírito. Quando você vai para a escola, que você senta na cadeira para poder assistir a aula do seu professor, como é que você faz? Você não quer tomar bomba, você quer passar de ano. Então você se entrega totalmente a ouvir e entender aquilo que o seu professor está passando na aula, ministrando naquela aula que está sendo ministrada. Caso contrário, você vai ser reprovado. E para não ser reprovado, você tem que prestar atenção integralmente. E com Deus não é diferente, irmão. Você vai para a igreja, larga o seu celular em casa, leva a sua Bíblia de papel. Leva celular não. Leva a sua Bíblia de papel para que ninguém te ligue lá e você ter que atender o telefone na igreja. Leva a sua Bíblia de papel. Você não tem compra. Você não pode comprar, pede para o seu pastor uma Bíblia de graça. Mas larga o celular em casa e leva a sua Bíblia de papel.
Você prestar a Deus sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício racional. E seu irmão que está sentado do seu lado, a sua irmã, né? Não dê ouvido nas coisas que ele estiver falando. Não dê ouvido. Fica ligado no altar do Senhor. O Senhor está ali no altar, te observando, prestando atenção em você. A palavra de Deus afirma que o Senhor habita no meio dos louvores. Né? O Senhor habita no meio dos louvores. Então, todo sacrifício que nós prestamos a Deus é um louvor a Deus. É louvor e adoração a Deus. Jesus diz para a mulher samaritana em São João 4, meu Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Né? E o que é adorar a Deus em espírito e verdade? É sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o culto racional. Né? É desse culto que a palavra de Deus está falando aqui. Eu recomendo aos irmãos, aproveite o seu tempo na igreja, aprenda a remir o tempo, ligadinho no Senhor, como aquele hino maravilhoso do Márcio Nascimento, né? Fica ligadinho no Senhor, é assim, né? Ou preste atenção no pregador, no santo altar, no seu pastor, pregando a palavra de Deus, principalmente culto de doutrina. Os pastores devem pregar, tirar um dia da semana para pregar culto de doutrina. Escolher um dia, convoque os membros para que naquele dia não falte ninguém. É culto doutrinário, para pregar para os irmãos tudo aquilo que não deva ser feito na nossa vida de um modo geral. Para que nós possamos prestar a Deus culto racional, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.